Amém, glória a Deus. Boa noite, amigos, irmãos. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Bom, eu estou aqui, querendo conversar um pouco. Eu não estou querendo, sempre falo isso, Eu não estou querendo pregar, mas estou querendo conversar sobre a palavra de Deus, Mas cabe a Deus e ao Espírito Santo, fazer a vontade dele e aniquilar a minha vontade, em nome de Jesus. Primeiramente, reconheço que eu sou falho, que sou pecador e que preciso dele todos os dias. Então, meus irmãos, vamos lá, em nome de Jesus. Por aqui quem lhes fala, seu amigo, seu irmão, em nome de Jesus, profeta e missionário César Augusto Machado Figueira, da Venezuela, Mas eu estou aqui morando no Brasil. E fazia dias que não compartilhava uma palavra, compartilhava uma live, Mas hoje eu quero ver, E tratar sobre um tema importante, importantíssimo dentro da igreja local, dentro da sua igreja, dentro do seu ministério, dentro da sua missão, dentro da sua base, dentro da sua família também, pode ser, amém? Eu queria falar um pouco sobre a liderança, sabe? A liderança da igreja, no geral, a liderança da igreja. Eu não estou fazendo uma palestra para líder, não. Estou querendo conversar. Cleane Cunha, boa noite, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus, shalom. Mas estou lendo aqui, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e me leva a pensar muito na liderança, mesmo, realmente. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele começa dando graças a Deus, ele começa louvando a Deus, agradecendo a Deus, por causa da igreja de Coríntios, de Coríntios. E a igreja de Coríntios era uma igreja, que está aqui ilustrada na palavra de Deus, na Bíblia. Evidentemente, uma igreja dotada de líderes, pessoas com dons, com dons manifestos, com líderes em potência. Eu acredito, que essa igreja era uma igreja tremenda, tanto que o apóstolo Paulo disse no capítulo 1, de versículo 4, ele disse assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, o respeito da igreja de Coríntios. Sempre dou graças, a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, da maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando, vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso como, o apóstolo Paulo começa elogiando, louvando, reconhecendo, o potencial tremendo que era a igreja de Coríntios. E era uma igreja, como você acabou de escutar, uma igreja cheia de homens e de mulheres, que não lhes faltava nada, absolutamente nada, pelo que está falando o apóstolo Paulo. Eram pessoas confirmadas, pessoas cheias dos dons, pessoas que
estavam enriquecidos em Cristo e em todas as coisas, estavam enriquecidos em conhecimento, em revelação, em palavra. Irmãos, eu assemelho a igreja de Coríntios a igreja cristã desta época, desta geração, deste século. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo da igreja cristã evangélica ou protestante, como você queira chamar, onde nós estamos realmente dotados, enriquecidos em conhecimento, em palavras, em preparação, em capacitação, em teologia, até em revelação. É o tempo onde o Espírito Santo tem desatado muitas coisas. A única coisa em relação, ou em diferença, ou em contraste com a igreja de Coríntios, né? A igreja de hoje, a única diferença que existe é que a igreja de Coríntios disse que eles não lhe faltava nenhum dom. Não lhe faltava nenhum dom, né? Que somente estavam aguardando a revelação de Jesus, né? Glória a Deus. Mas hoje vemos uma igreja lotada de conhecimento, cheia de palavras, cheia de eruditos, cheia de filósofos, cheia de teólogos, né? Cheia de pessoas que têm estudos. E isso é bom, né? Isso é bom até certo ponto. Isso é muito bom. Mas não é o todo, né? Porque se você continua lendo e estudando, se você faz um estudo à profundidade, se você faz um estudo à profundidade da primeira carta aos Coríntios, né? Você vai entender como a igreja, como os líderes da igreja começam a decair, como a liderança, como um homem, porque tem os dons, porque tem palavras, começa a abusar dos dons, começa a abusar da autoridade que Deus tem dado, começa a perverter o evangelho, né, original, o evangelho genuíno do Espírito Santo, o evangelho do reino de Deus, por causa de um dom, por causa de uma liderança, por causa de algo que Deus nos deu, por causa de uma posição, né? Aí em Coríntios, irmão, você começa a ler, você vê como a igreja, né? Uma igreja elogiada ou elogiável, uma igreja, vamos falar assim, presença, uma igreja que não lhes faltava nada, era gente cheia dos dons, operando ativa nos ministérios dos dons do Espírito Santo, cheia de revelação, cheia de palavras. Só que aí está o perigo para uma igreja que somente tem dons. Aí está o perigo para uma igreja que somente tem líderes. Aí está o perigo para uma igreja onde todo mundo quer ser cacique e não querem ser índios. Todo mundo quer ser cacique. Esse é o perigo, onde todo mundo quer ter autoridade, quer se impor, quer impor a sua autoridade. Por quê? Porque Deus me deu um dom, porque Deus me deu um ministério, porque eu tenho um batismo do Espírito Santo, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho palavra, porque eu falo bonito, porque eu sei me expressar, porque eu sei como liderar. É assim que estava a situação. A situação estava crítica, começou a ficar crítica na igreja de Coríntios. Tanto assim que o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 2, né? Ele começa a dar testemunho da vida no Espírito que ele viveu, que ele vivia e que ele estava vivendo naquele então, naquele momento, naquele tempo da história. Ele começa a falar: olha, meu irmão, quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras eloquentes, eu não fui com muitas palavrerias humanas, eu não fui com muito conhecimento de letras humanas,
Ele começa a repreender de forma sábia, como líder, como chamado de Deus. Ele começa a abrir os olhos da igreja. Ele começa a permitir com que o seu testemunho abrisse os olhos dos líderes que estavam se achando na igreja de Coríntios, que não é muito diferente de hoje em dia, que não é muita a diferença de hoje também. Pessoas que estão se achando, homens que estão se achando, que estão feito por causa de que Deus deu um dom, por causa de que Deus deu palavras, revelação, né? Estão enriquecidos em conhecimento, são eruditos, mas isso não fala nada, não diz nada para Deus, né? Porque de que adianta saber tudo, conhecer tudo, ter toda a revelação, ter todos os dons, operar nos dons do Espírito Santo, operar no conhecimento, na revelação da palavra, com sabedoria e tudo aquilo. Se não tiver amor, não serve de nada. Para começar por aí. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele começa a falar que a vida da igreja não está fundamentada somente nos dons do Espírito, porque os dons somente são dons, são presentes que Deus dá para quê? Para ajudar a edificar a igreja, para ajudar para que a igreja cresça, para ajudar para que a igreja, aleluia, venha crescer junta, unida, em comunhão, tendo todas as coisas em comum, né? Quem é pé, caminhe, quem é mão, opere no seu ministério, na sua área. É assim que trabalha o reino de Deus. Só que as pessoas queriam se enaltecer por causa de que eles quizás, como hoje em dia, hoje no século 21, lá a igreja de Coríntios, eles operavam muito bem nos dons, eles operavam muito bem, né? Nos ministérios do Espírito Santo, eles operavam muito bem no conhecimento, se expressavam muito bem, quizás falavam muito bem. Aí confundiram as coisas. Aí eles se achavam os donos do pedaço, os donos da igreja de Coríntios, se acharam o super líder. Aí teve Deus, aleluia, que enviar o apóstolo Paulo novamente como um pai, repreendendo os seus filhos em nome de Jesus, ministrando e manifestando paternidade. E ele fala: irmãos, quando eu fui até vós, eu não fui anunciando um testemunho de Deus, né, com ostentação de palavras, com ostentação de conhecimento. E o apóstolo Paulo, vocês conhecem a história, vocês conhecem a vida do Paulo, através da palavra de Deus. Ele era um homem sábio, ele era um homem preparado, ele era um homem que foi treinado, capacitado, discipulado pelo melhor erudito e mestre farisaico, ou fariseu que havia na época, chamado Gamaliel. Paulo falava várias línguas, Paulo era preparado, treinando até para a guerra. Porém, Paulo, ele deixou tudo isso para trás. Quando ele se encontrou com Jesus, Paulo, né, ele virou uma pessoa transformada. Deus transformou ele. O encontro com Jesus transformou a vida do apóstolo Paulo, transformou, e ele mesmo deixou, né? Ele mesmo deixou que Jesus mudasse a sua vida. Porque Jesus não mudou de um dia para outro o apóstolo Paulo. Tanto assim que o apóstolo Paulo, ele muitas vezes falava de que ele tinha um aguilhão na carne e que ele orou 3 vezes a Deus e Deus não tirou. Então ele teve que se conformar com a vontade de Deus, com a graça de Deus. Ele falou que: Deus, a tua graça me basta, porque o teu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha debilidade. É ali que o poder de Deus se manifesta. É ali que o poder do Espírito Santo se manifesta, na fraqueza, na debilidade da igreja. Não em nossas fortalezas que tenhamos de conhecimento, irmão. É quando você se torna mais fraco, mais frágil perante Deus, diante do Senhor. Quando você se torna uma pessoa humilde, sincera, mansa diante de Deus. Mesmo tendo todo o conhecimento do mundo, mesmo tendo todos os dons do Espírito, mesmo tendo toda a revelação, o poder de Deus na sua vida e na igreja, na tua igreja, vai se aperfeiçoar, vai se manifestar, aleluia, na tua fraqueza, na tua debilidade.
Quando você reconheça, como o apóstolo Paulo, que a graça de Deus somente te basta. Não é a tua ostentação ministerial, a tua ostentação de conhecimento ou de sabedoria humana. Não, meu irmão. Não é o teu dom. Não é porque você sabe já operar como um profissional no teu dom ministerialmente. Não é isso, meu irmão. Não é isso que permite, não é isso que permite que o Espírito Santo flua poderosamente e manifeste a sobrenaturalidade de Deus na congregação, não. O apóstolo Paulo diz que quando eu fui anunciar o seu evangelho, quando eu fui anunciar o testemunho de Deus, quando eu fui até vós, até vocês, eu não fui com ostentação de linguagem, né? Ou de sabedoria. Porque ele fala assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, os dons, ou o dom do Espírito Santo, muitas vezes nos encanta. Muitas vezes pensamos que é tudo. Muitas vezes, porque Deus me deu o dom de revelação, ou o dom de profecia, muitas vezes eu fico encantado e penso que o Evangelho está resumido somente ao dom que Deus me deu. Porque é bonito, é gostoso operar no dom do Espírito Santo. É bom operar no poder do Espírito Santo. E a gente se acha, né, a última Coca-Cola do deserto, quando a gente opera e sabe que a gente pode operar num dom que Deus me deu. Mas não é assim, meu irmão. O dom muitas vezes está encantando ao ministro e tem encantado a igreja e pensa que a igreja tem que operar somente ali. Irmãos, quando o poder de Deus se manifesta é na fraqueza, na humildade, na simplicidade. O poder de Deus se aperfeiçoa na igreja. É ali, na sinceridade, na humildade, na nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos que sem Deus não somos nada, quando nós reconhecemos que quem nos deu esse dom, aleluia, para edificar a igreja foi o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo começa a falar no capítulo 2, né, que a vida da igreja tem que ser uma vida espiritual. Mas a vida espiritual, em outras partes, também se refere a uma vida matura, uma vida de maturidade na fé, de maturidade no conhecimento de quem? De Jesus. Uma igreja que conhece Jesus, que é realmente amadurecida no conhecimento, aleluia, da pessoa de Jesus, é uma igreja poderosa, é uma igreja simples, é uma igreja humilde, é uma igreja onde o mais importante não é o dom, não são os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito são importantes, sim, são necessários para edificar a igreja, são necessários, e nós temos que orar para que Deus manifeste os dons, porque Deus nos manda orar pelos dons. Irmão, os dons ainda estão operando porque o Espírito Santo, ele contém todos os dons. O Espírito Santo é Ele que manifesta, é Ele que desata, é Ele que ativa os dons em nós, na igreja, para edificarmos uns aos outros. Mas mais importante do que os dons, irmãos, é conhecer Jesus através do Espírito. É conhecer a Jesus, é termos comunhão com Jesus através do Espírito, é conhecer essa palavra através do Espírito, é termos conhecimento de Deus através do Espírito. Porque quando você conhece a palavra de Deus através do Espírito, você não é arrogante, você não é orgulhoso, você não se acha a última Coca-Cola do deserto, você não ostenta em palavras, você não ostenta em linguagem de sabedoria humana. Não, não é isso. Você não ostenta conhecimento bíblico para diminuir o teu irmão, para humilhar o teu irmão. Não é isso que é ser um líder. Não é isso que é ser um pastor, um missionário, um profeta, um apóstolo. Não, meu irmão. Os apóstolos genuínos de Deus são conhecidos pela humildade, pela simplicidade, pela honestidade, pela vida de renúncia que tem, e pela autoridade e pela paternidade que Deus manifestava através deles e continua manifestando, porque eu creio mesmo que ainda Deus tem constituído apóstolos desta geração, mesmo que muitos não acreditem nisso.
Eu acredito sim, porque o Espírito Santo, Deus constituiu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para evangelistas e para mestres. Então existem ainda os ministérios, aleluia, os dons ministeriais. O ministério quíntuple, como muitos lhe chamam. Os 5 ministérios do Espírito Santo que tem que estar vigentes, ativos dentro da igreja de Cristo. Mas tem que ser ministros que sejam humildes, que não sejam arrogantes, que não sejam pessoas que estejam ostentando santidade, que estejam ostentando uma linguagem de cristianismo religioso. Não. O apóstolo Paulo falou assim: porque decidi eu nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Ou seja, Paulo, ele diante da igreja de Corinto, ele não andava ostentando, ele não andava se achando, ele não andava se autoproclamando o grande apóstolo, o grande líder. Não, ele disse que ele decidiu nada saber entre vós, senão somente a Cristo. Ou seja, o objetivo do apóstolo Paulo era demonstrar Jesus através dele, era ensinar Jesus através da sua vida, através daquele que ele vivia e que ele viveu. E eles, a igreja de Coríntio, a igreja viveu, vivenciou pessoalmente, presencialmente, tudo o que o apóstolo Paulo padeceu e experimentou. E eles sabiam que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, estava falando com autoridade e com base em tudo aquilo que ele estava falando. O apóstolo Paulo poderia chegar lá tacando pau na igreja de Coríntio, falando com sabedoria, com palavras altas de conhecimento, mas ele não. Ele decidiu, disse que eu decidi nada saber, entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Ele somente queria ser conhecido como um discípulo de Jesus, como alguém que conhecia Jesus, alguém que honrava Jesus, alguém que representava dignamente Jesus. Ele queria conhecer Jesus e a esse crucificado, E foi em fraqueza, disse ele, E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, o apóstolo Paulo falando, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, de novo, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. No poder de Deus. Bem-vindo, meu amigo Alexandre Zapata. Então o apóstolo Paulo, ele dá uma lição, ele dá uma aula para a igreja de Coríntio, nesse capítulo 2, Uma igreja que ele começou elogiando, ele começou agradecendo a Deus por causa de que uma igreja que estava cheia, de pessoas, de líderes, de pessoas dotadas de dons, de ministérios, de sabedoria, estavam enriquecidos em todo o conhecimento de Deus e das coisas de Deus, pessoas confirmadas. Porém, eles foram decaindo, eles foram diminuindo, eles foram se corrompendo por causa do poder que Deus tinha dado, por causa dos dons que eles tinham na sua vida. E muitos líderes começaram a perverter a igreja, porque eles se achavam já os donos do evangelho. Assim como hoje no século 21, assim como hoje eu tenho visto e testemunhado pessoas aqui no Brasil mesmo, onde eu estou morando, pessoas que se acham dono da verdade, que se acham dono da Bíblia, que se acham dono do Espírito Santo, que aparentemente dão a demonstrar que eles conhecem a Deus, o Espírito Santo, E não é assim, porque pela sua arrogância eles demonstram que não conhecem Deus, Pela sua ostentação eles demonstram que nunca conheceram realmente Jesus, mesmo que eles falem bonito, mesmo que eles falem com muito enriquecimento de palavras. Eles demonstram que não conheceram realmente, que não tiveram um encontro assim como o apóstolo Paulo teve com Jesus. E é por isso, irmãos, que você vê, e eu também tenho visto, você vê muitas igrejas locais, igrejas que são mega igrejas, mega
mistérios que são conhecidos aqui no Brasil, onde o poder de Deus tem sido pervertido. Pessoas que somente usam os dons do Espírito para enganar, para iludir a igreja, para iludir os fiéis, aos crentes. E em outra parte, existem muitas igrejas que não existe o poder de Deus, que não existe a manifestação da sabedoria do Espírito Santo, não existe uma demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Somente existe demonstração de dons, e os dons são irrevogáveis. E as pessoas pensam que os dons é tudo que Deus tem para manifestar, e não é assim, meu irmão. Quizá é por isso que Deus tem limitado, porque a própria igreja tem se limitado a conhecer Jesus e não quer conhecer Jesus. Por quê? Porque eu falo isso? Porque uma igreja que quer conhecer Jesus é uma igreja que está disposta, está preparada e está entendida que quando essa igreja começa a conhecer Jesus, quando se encontra com Jesus realmente, quando começa a viver e a experimentar, aleluia, uma vida, uma comunhão com Jesus, eles vão ter que aceitar o que o Espírito Santo de Deus vai demandar deles. O Espírito Santo automaticamente vai demandar mudanças, vai demandar santidade, vai demandar, aleluia, pureza, vai demandar obediência, vai demandar renúncia da liderança principalmente. E é por isso que muitas igrejas, que muitos líderes têm medo de conhecer a Deus de verdade. Então o que fazem quando eles não querem conhecer a Deus de verdade? Eles começam a inventar, começam somente a falar, começam a experimentar somente uma vaidade de palavras, começam a ensinar um falso evangelho baseado somente em palavras persuasivas, em palavras que ostentam conhecimento, mas não conhecem a Deus, porque eles não querem conhecer Jesus. Porque quando Jesus entra na casa, aleluia, ele vai dar de chicote, ele vai dar de latigaços, assim como o apóstolo Paulo começou a falar, e com essa palavra está confrontando a igreja de Coríntios. Porque é isso que é necessário nesse tempo, que chegue de novo Jesus e confronte, e chegue com a palavra, com o seu poder e autoridade, a confrontar a igreja em amor. Porque o confronto tem que vir de Deus. Para quê? Para que tudo aquilo que está escondido nas trevas saia debaixo do tapete, em nome de Jesus. E para que, aleluia, muitas pessoas sejam inspiradas a buscar, aleluia, realmente, aleluia, o conhecimento de Deus. Para que muitos homens realmente se avoquem a buscar conhecer quem é Jesus, quem é Deus, sem importar que Jesus me diga hoje: deixa tudo que tu tens e segue-me. Esse é o grande dilema, esse é o grande problema, essa é a grande questão de muitos líderes, de muitos homens que estão se enriquecendo através do sangue de Jesus, estão se enriquecendo através do nome de Jesus, estão se enriquecendo com os dons do Espírito Santo nas suas vidas, e enganando a igreja, e andam, como diz a palavra de Deus, andam sendo enganados, né, por espíritos de mentira, por espíritos de engano e de erro, e estão enganando a muitos outros. Infelizmente, é a realidade, e era a realidade da igreja de Coríntios, e é a realidade de hoje na igreja aqui brasileira e em muitos países também, né? E o apóstolo Paulo começa a falar sobre a verdadeira sabedoria. Ele começa de uma forma bem paternal e com a autoridade de Deus, né? Ele começa a ensinar à igreja de Coríntios, aos líderes, né, a verdadeira sabedoria. Qual é a verdadeira sabedoria para a igreja? Qual é a verdadeira sabedoria que os líderes precisam buscar hoje? Qual é? Conhecer, aleluia, o Espírito Santo. Viver debaixo da autoridade do Espírito Santo. Ensinar o que o Espírito Santo nos ensina com a palavra. Não espíritos da Grécia, não espíritos de Roma, não espíritos mentirosos e enganadores, não espíritos humanos, não. O Espírito Santo, a sabedoria do Espírito. Não é a sabedoria deste mundo, não é a sabedoria dos poderosos, não é a sabedoria dos eruditos, dos filósofos, não é a sabedoria de Wikipedia, de YouTube, não é a sabedoria de fulano, é a sabedoria do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Deus em nós. E é o Espírito Santo quem vai revelar e quem pode revelar a Jesus. Ele, aleluia, é a única pessoa divinamente, aleluia, celestial, que pode nos revelar a Jesus.
Você pode ler na Bíblia sobre Jesus. Eu tenho lido na Bíblia sobre Jesus. Eu tenho lido na Bíblia sobre Deus. Eu tenho lido na Bíblia sobre os profetas. Eu tenho lido na Bíblia sobre os apóstolos. Eu tenho lido na Bíblia sobre o Espírito Santo. Eu leio na Bíblia sobre os dons, sobre os 5 ministérios. Eu tenho lido na Bíblia. Mas você conhece a Deus, você conhece Jesus através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, através de ter uma comunhão, uma vida de comunhão. Seja no teu quarto, seja na rua, seja no teu trabalho, por onde você for, né? É conhecendo, andando, escutando, ouvindo a pessoa do Espírito Santo. Ele não é uma unção. Ele não é somente um poder. Ele é Deus, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Como eu sempre falo, é a pessoa mais sagrada de Deus. Por quê? É a pessoa mais sagrada de Deus, porque você não pode falar mal, você não pode falar em contra do Espírito Santo, você não pode blasfemar contra ele, porque você não teria perdão nem agora, nem amanhã, nem no próximo ano, nem no próximo século, nem nunca, jamais pela eternidade você teria perdão de Deus. Já você estaria automaticamente condenado para o inferno. Por isso que eu falo que o Espírito Santo é a pessoa de Deus mais sacra, mais sagrada, mais pura. Por quê? Eu sempre penso assim, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio de Deus. É o Espírito do Pai que veio de Deus, né? O Espírito que foi enviado, mas que veio do Pai. Então é o Espírito do próprio Pai, do próprio Deus, do próprio Senhor que habita em nós, em seres pecadores. E que você e eu não podemos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa de Deus, que habita em nós. Não é simplesmente uma unção, não é simplesmente um azeite, não é simplesmente um óleo, não é simplesmente uma purpurina, não é simplesmente uma luz, não. O Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele fala, ele ouve, ele vê, aleluia, ele sente. Ele fica triste. Ele se irrita também, porque ele é uma pessoa. E ele é santo, santo, santo. E é ele quem revela Jesus. É ele quem revela o Pai. É ele quem se revela àquele que o busca. É ele quem ensina esta palavra, a Bíblia. É ele quem revela os mistérios ocultos que estão detrás da letra, que os eruditos não conhecem. Os eruditos conhecem somente a letra. Os eruditos conhecem somente a letra, a ostentação da letra, a ostentação da sabedoria humana deste século, deste mundo. Mas não conhecem a revelação da sabedoria que está oculta, que vem do Espírito Santo, como diz Deuteronômio 29, 29. Né? As coisas ocultas pertencem a Deus, né? E aos seus filhos, e a quem Ele quiser, para que nós venhamos que ensinar a nossa geração, né? E para que venhamos a obedecer a Ele. Então, é Ele, as coisas ocultas estão ocultas no mistério do Espírito de Deus. As coisas ocultas de Deus estão em uma dimensão espiritual, uma dimensão que você não pode ver humanamente, mas que somente através de uma vida no Espírito, em Cristo Jesus, estando em Cristo Jesus, não como a igreja de Coríntio, porque a igreja de Coríntio, eles conheceram a palavra, a pregação. O apóstolo Paulo mesmo está falando no capítulo 2, quando eu fui convosco a anunciar-vos o evangelho, o testemunho de Deus, né? Eu não fui com ostentação de palavra, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele pregou o evangelho de forma simples, que eles podiam entender. Ele pregou o evangelho de forma clara, mas de forma poderosa, demonstrando poder, demonstrando autoridade, demonstrando o Espírito Santo que estava nele. E ele se gloriava em Cristo. E ele começa a falar sobre essa grande sabedoria que não é do mundo, não é do homem, não é de demônios, não é da letra, é a sabedoria do Espírito. Uma sabedoria que vem quando você conhece Ele, Ele fala contigo, Ele te ensina, Ele te revela a palavra, Ele te revela o coração de Deus, como disse no capítulo 2 também, né? O profundo e oculto de Deus, Ele revela, o Espírito Santo, não sou eu, não é a letra. Na letra você vai ver somente o que está escrito na letra, mas o profundo de Deus está no coração de Deus, e quem vai revelar isso somente é o Espírito de Deus que habita em nós.
Glória a Deus por isso. E esse é um grande privilégio que muitos não estão usufruindo, que muitos não estão desfrutando, que muitos não estão nem conhecendo. Porque eles têm medo de conhecer a Jesus, eles têm medo de se encontrar com Deus verdadeiramente, porque Deus vai demandar mudança, Deus vai demandar que arrependimento, conversão de verdade, em nome de santidade de verdade, uma santidade de fachada, não. Deus está demandando uma santidade de verdade, no Espírito, uma adoração e obediência a Deus em Espírito Santo e em verdade. Então, irmão, a liderança precisa conhecer essa sabedoria. Não somente a letra, não somente ostentar conhecimento, não somente ostentar filosofia ou teologia, não somente ostentar um certificado de coach, né? Como o apóstolo Paulo diz, se alguém quer se gloriar, glorie-se em Cristo. Glorie-se de que conhece a Cristo. Glorie-se de que se encontrou com Cristo. Glorie-se de que o Espírito Santo revelou a Cristo de forma pessoal. E que por ele, porque conheceu a Cristo, ele falava com autoridade, ele não ostentava aquilo que ele sabia, porque Paulo sabia, Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha sabedoria humana também, mas ele não queria ostentar, ele decidiu somente falar da sabedoria do Espírito Santo, o poder de Deus, o Evangelho de Deus, como diz a palavra de Deus, né, nos Evangelhos, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar pessoas, para salvar vidas, para salvar a todo aquele que crê. Amém? Em nome de Jesus. Então, vemos a história da igreja de Coríntios, e a liderança começou a decair, começou a diminuir, a cair no caráter, a cair na autoridade. Então, o apóstolo Paulo se vê como um pai enviado por Deus a quê? A confrontar a igreja, a repreender a igreja. Só que hoje, no século 21, né? Hoje, no século 21, hoje aqui, neste ano, hoje aqui, nesta época, nesta geração, a igreja não gosta que se pregue um evangelho que venha confrontar a impureza que há dentro da igreja, dentro dos templos, dentro das igrejas locais. O contrário, o pior é o contrário. O pior é que a igreja prefere ocultar essas coisas, prefere esconder essas coisas, prefere omitir tudo aquilo que está obviamente visível diante dos olhos. E ninguém com ousadia, ninguém com coragem, ninguém cheio do Espírito Santo se levanta para falar, assim diz o Senhor, porque tem medo aos eruditos, tem medo àquele que está cheio de letras, cheio de conhecimento, tem medo daqueles que têm persuadido eles e enganado eles com tanto conhecimento, mas que não tem nada de Deus, não tem nada do Espírito, não conhecem a Deus e não querem conhecê-lo de verdade. Agora o capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele começa falando, né? Olha aqui. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Olha aqui. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, ou seja, entre os mundanos, né? Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Meu Deus! Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você, Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, Deus tenha misericórdia da igreja desses últimos dias, em nome de Jesus, Deus tenha misericórdia. É interessante que o apóstolo Paulo fala, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Aí vem a questão, eu faço uma pergunta em nome de Jesus para você, meu irmão, você que vai compartilhar este vídeo, você que está assistindo essa palavra, você que lidera algum ministério, você que quer ser um instrumento nas mãos de Deus, o que se está ouvindo dentro da tua igreja? O que se está escutando da tua igreja? O que é que se está ouvindo em vosso meio? O que é que se está ouvindo no meio da igreja de hoje? O que é que se está ouvindo? Você se responda a você mesmo. É uma palavra para que você medite e internalize. Medite mesmo no Espírito de Deus. E seja sincero, seja honesto.
com você, com o Espírito Santo, com o próprio Deus, com esta palavra. O que é que você está ouvindo da tua igreja? O que é que você está ouvindo em vosso meio? O que é que você está ouvindo da igreja de hoje? O que é que você está ouvindo? O que há entre vós? Na igreja de Coríntio, você ouvia, você escutava, o apóstolo Paulo tinha ouvido que havia imoralidade. E era uma imoralidade tão grande, meus irmãos, né? Tão grande, que era uma imoralidade mais grande que aqueles que são do mundo. Como nem mesmo entre os gentios, né? Uma imoralidade tão grande ao ponto de um irmão, um varão, se deitar, ter relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Imagine tamanha imoralidade. É igualzinho a moralidade desses tempos, desta época, deste século. Porque a maldade hoje em dia tem se multiplicado. Hoje em dia se escuta que o irmão se acostou com sua irmã, o varão se acostou com sua mãe, e assim se escuta entre a igreja e fora da igreja também. Porque a maldade tem se multiplicado, o amor tem se esfriado, né? Infelizmente, o amor que é Deus tem se esfriado dentro da própria igreja, dentro das igrejas locais. O amor que é Deus tem se esfriado. E quando se esfria o amor, o pecado, né, tem mais autoridade. O pecado tem mais peso. O pecado brilha mais que a glória de Deus. E é uma realidade. A imoralidade cresce. Não existe a moral. Não há mais moral. Então, o homem fica desenfreado. A igreja chama bom ao pecado e chama errado aquilo que é santo, né? A igreja não aceita a Deus, não aceita a palavra de Deus, não aceita o confronto do Espírito Santo, chama de rebeldia, chama de palavra carnal, chama de palavra de homem, mas aceita o consolo do mundo, aceita palavras enganadoras e persuasivas dos homens, dos eruditos de hoje, palavras que amassam o ego, o pecado do homem, palavras que dão nas costas e palmadas, né, dos líderes e pecadores que estão dentro das igrejas, porque ninguém se atreve a denunciar o pecado, ninguém se atreve a falar daquilo que se está ouvindo dentro da igreja. Então, como você está ouvindo coisas ruins da igreja nestes últimos dias, como você está ouvindo a imoralidade tal, então o homem, a liderança, a igreja tem que falar mentiras, um evangelho de mentiras, falsos testemunhos, falsos evangelhos, falsas mensagens persuasivos, mensagens encantadores, mensagens mágicos, mensagens que cegam a visão, que cegam os olhos dos crentes para não enxergarem a Deus. Uma geração de líderes que está preparando a igreja, ou uma grande quantidade da igreja, para ficarem aqui na terra. Infelizmente. Versículo 2: E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Né? Havia soberbia, uma tremenda soberba na igreja. A igreja começou a crescer em soberba, a igreja começou a se ensoberbecer, se achar, por causa dos dons, do conhecimento, da revelação que tinha, porque pensavam que era tudo, se achavam já mais santo do que os outros. Imagino eu que era assim. Versículo 3, capítulo 5, primeira carta aos Coríntios. Eu, na verdade, o apóstolo Paulo falando, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Em outra versão diz, já julguei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha o apóstolo Paulo falando, uma palavra forte, uma palavra que confronta.
Se fosse hoje, e hoje também tem que ser visto isso, quando a gente fala no nome de Jesus, para liberar a palavra de sentença, como o apóstolo Paulo estava liberando, uma palavra de autoridade, uma palavra de juízo da parte de Deus em nome de Jesus, né? Era preferível e é preferível também hoje que tal pessoa morra na carne, para que seu espírito venha a ser salvo no dia, né, do juízo, no dia do Senhor Jesus. Porque estava cheia de soberba. Havia imoralidade, soberba. Agora há jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Né? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de falso, sem fermento. Meu Deus. Meu Deus, Eduardo Maeler, né? Havia jactância. Havia contaminação, corrupção espiritual, moral, sexual, familiar, congregacional. Havia contaminação. Porque uma igreja estava fermentada, estavam na igreja, mas estavam tomando fermento do mundo, né? Estavam fermentando, assim como hoje em dia, no século XXI, a igreja é a igreja mais libertina da história da igreja cristã evangélica ou protestante. É a época mais libertina da história de você e de mim, da igreja. Eu me coloco também porque também sou parte da igreja. Infelizmente, essa é a realidade. A igreja mais libertina de todos os tempos é esta igreja de hoje, onde lhe chamam bom aquilo que é mau e onde lhe chamam mau aquilo que é bom, onde lhe chamam salgado aquilo que é doce e lhe chamam doce aquilo que é salgado. Uma igreja que aprova as coisas do mundo e que as atrai para dentro dos templos e reprova as coisas de Deus e as expulsa de dentro dos templos. Por isso que eu falo que Jesus está fora de muitas igrejas. Jesus está nas ruas. Jesus está nas praças. Jesus está nos becos. Jesus está chamando por uma igreja verdadeira. E por isso que eu tenho pregado que é necessário que hoje o Espírito Santo gere em nome de Jesus um grande despertar, porque a igreja está como adormecida entre os mortos. A igreja não está morta, a igreja está adormecida entre os mortos. A causa da arrogância, a causa da soberba, a causa da jactância, a causa do fermento do mundo, a causa, aleluia, da sabedoria humana, do conhecimento humano. A causa da grande e mega religiosidade que existe e que há. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento. Essa é a ordem apostólica, a ordem de Deus através do apóstolo Paulo. Lançai fora o fermento. Tami Oliveira, ou minha amiga, saudade de você, shalom, Deus te abençoe. Dá lembrança para o Ney, em nome de Jesus. A palavra do apóstolo Paulo, ou do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, é: lançai fora o velho fermento. Igreja, lançai fora o velho fermento. Lançai fora tudo aquilo que está manchando a identidade e o testemunho da igreja de hoje. Lançai fora, em nome de Jesus, o velho fermento, o fermento do mundo, o fermento do diabo, o fermento da carne, o fermento da mentira, o fermento da soberba, o fermento da arrogância, o fermento da mentira e da falsidade. Tira o fermento da imoralidade, em nome de Jesus. Lançai fora o fermento, né? O velho fermento ainda, para que sejais nova massa. É isso que Deus quer fazer de nós, uma nova massa, uma nova igreja renovada pelo poder, aleluia, do Espírito Santo e pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado da igreja e do mundo também. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. E isso é a vontade de Deus, é o desejo do Espírito Santo, é o desejo do coração de Deus, através da sua palavra, que lancemos fora o fermento. Essa palavra, irmãos, é para mim primeiramente também, porque eu estou sendo instrumento para pregar esta palavra. Então essa palavra vai de cara, vai de encontro comigo também, como um homem que sou de carne. Amém? Glória a Deus por isso. Mas é necessário que a palavra, é necessário que o Espírito Santo nos confronte para que tudo aquilo que está escondido, para que tudo aquilo que está oculto, para que tudo aquilo que está debaixo, aleluia, do tapete das trevas, saia à luz. Em nome de Jesus, e que Jesus se manifeste. Aleluia, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, versículo 8, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É isso que Deus quer, né? Sinceridade e verdade. Sinceridade e verdade. Ou seja, lançai o fermento da mentira, da falsidade, do engano, o fermento do diabo, que é o pai da mentira. Tudo aquilo que se contrapõe com a verdade, tudo aquilo que não é verdade é do diabo. Tudo aquilo que não é sincero é do inferno. Então, lançai fora o velho fermento, porque Deus quer fazer uma igreja nova, uma nova massa, para que você possa celebrar a presença, para que você possa celebrar realmente a glória de Deus na tua vida, para que você realmente venha e possa ser um instrumento de Deus em qualquer lugar onde Deus te leve e te coloque e te estabeleça. E não sejamos mais como a igreja de Coríntios, uma igreja que começou, né, poderosa, cheia do Espírito, sendo elogiada, né? Hoje em dia, a igreja ou a liderança, uma grande parte não é nem sequer elogiada, senão o caso contrário, é bajulada. E a igreja e os líderes gostam e buscam, procuram isso e mandam isso à igreja. Aqueles sejam bajulados, não elogiados, não honrados, é bajulados. Só que eles colocam bajulação e colocam a palavra de honra, mas eles querem ser bajulados, eles não querem ser honrados. Eles desconhecem realmente o poder da honra. Eles querem ser bajulados e ensinam a igreja a ser uma igreja bajuladora. E quando bajula, está concordando com o pecado, com a condição, com aquilo que está oculto detrás do tapete ou debaixo do tapete. E se torna uma igreja cúmplice de pecados ocultos. Cúmplice da maldade, cúmplice da mentira, cúmplice do engano. Uma igreja que não tem verdade, que não tem sinceridade, ou pior ainda, uma igreja que demonstra uma falsa verdade e que ensina uma falsa sinceridade. Por quê? Porque tem dons, porque tem conhecimento bíblico, porque se expressa e fala bonito, porque tem um linguajar gospel bonito, porque canta bem. Isso não quer dizer nada, igreja. Se não está Jesus, se não tem um encontro com Deus, se não se conhece a Deus, se o alvo principal da igreja de hoje, se o teu alvo principal não é conhecer Jesus e a Ele crucificado, o teu ministério está indo por água abaixo. É melhor que tu lançar o teu ministério pelo esgoto. Porque o nosso alvo tem que ser conhecer Jesus e a Ele crucificado. E demonstrar Ele, demonstrar Jesus onde for. Com poder do Espírito Santo. Demonstrar Ele em espírito e com poder. Na humildade, na sinceridade, na simplicidade. Em fraqueza. Amém? E gloriando-nos em Cristo. Então, irmão, essa palavra é uma palavra que realmente você não estava esperando hoje. Nem eu estava esperando. Nem eu. Mas é a palavra que o Espírito Santo colocou e que trouxe à minha mente, trouxe ao meu espírito, trouxe a você hoje através da minha vida,
E Ele decidiu que eu seja um instrumento para falar a ti, para falar ao teu coração, para confrontar a condição hoje da igreja. Aí você diria, quem é você para confrontar? Eu sou filho de Deus, assim como o apóstolo Paulo também confrontou a igreja, mas em amor, com o Espírito Santo. Ele abriu os olhos para que a igreja se alinhe, para que a igreja venha a voltar realmente aos rudimentos, aleluia, do Espírito Santo e venha conhecer quem é Deus. E que essa música que a igreja hoje está cantando por aí, que você escuta e eu tenho escutado também, a casa é sua. Se a casa, que é a igreja, é sua, é de Jesus, deixa Ele entrar. Primeiramente, deixa Ele entrar na tua vida, de verdade. Deixa Ele entrar, deixa Ele governar, deixa Ele que te diga, renuncia a tudo e vem e segue-me. Toma a tua cruz verdadeiramente. Toma a tua cruz verdadeiramente. Segue-me. Porque Deus está vendo, o Espírito Santo está vendo, Jesus está vendo que você está amando mais o mundo, que você está amando mais o teu pai, que você está amando mais a tua mãe, que você está amando mais a tua esposa, que você está amando mais o teu esposo, que você está amando mais os teus filhos, que você está amando mais o teu próprio trabalho, que você está amando a tua própria vida mais do que a Jesus. Você se está tornando indigno de ser chamado um discípulo de Jesus. Você se está tornando um indigno de Deus. Você não pode ser discípulo de Deus. Por isso é necessário renunciar a si mesmo, primeiramente, a si próprio, ao teu orgulho, à tua arrogância, à tua soberba, à tua jactância. Em nome de Jesus. Renunciar a esse amor idólatra pela tua esposa, pela tua igreja local, pelos teus filhos, pela tua família, pelo teu trabalho. Irmão, quer ser um discípulo de Jesus? Aprenda a viver renúncia. Aprenda a viver renúncia, em nome de Jesus. Prega o evangelho de verdade. Prega a verdade com sinceridade. Dá medo o evangelho de verdade. Eu reconheço isso, é verdade. Dá medo pregar o evangelho de verdade. Dá medo viver e seguir Jesus de verdade. Porque isso vai demandar renúncia. Quem não renuncia a tudo que tem, quem não renuncia a tudo que possui, não pode ser chamado meu discípulo. Não pode ser chamado meu imitador. Não pode ser chamado filho de Deus. Porque o reino de Deus o arrebatam os valentes e os violentos, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa palavra é para nós, é para mim primeiramente. É para mim primeiramente, para César Augusto Machado Figueira, como profeta e missionário, essa palavra primeiramente é para mim. E eu tomo essa palavra para mim, porque eu não tinha preparado essa palavra. Eu não preparei nada. Eu somente busquei aqui e pensei, Deus, é isso que está acontecendo no mundo. É isso que é a condição da igreja de hoje. É isso que você está ouvindo. Se escutam coisas piores. Uma igreja de fracos. Como falam, uma geração Nutella. Uma igreja que só quer carinhos e abraços. Uma igreja que só quer ser amassada no ego. Uma igreja que não gosta de confronto. Uma igreja que é mais fácil julgar que aceitar a palavra de Deus. Uma igreja que prefere criticar a amar e aceitar o assim disse o Senhor. Deus está falando. Deus nunca deixou de falar. Deus ainda tem os seus profetas. Deus ainda levanta apóstolos genuínos e verdadeiros. Amém? Em nome de Jesus. Deus ainda tem os seus apóstolos. Olha aqui uma demonstração de que existem ainda apóstolos de Deus. Versículo 8 do capítulo 4. Daqui, primeira carta aos Coríntios ainda. Já estáis fartos? Já estáis ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens também. Versículo 10.
Nós somos loucos por causa de Cristo. Quem é louco por causa de Cristo hoje? Ao ponto tal de deixar tudo, o que tinha, o que possuía, ou o que possui, para seguir Jesus. Quem é louco a esse ponto? Aí você diria para mim, ninguém, eu não quero ser louco a esse ponto. Eu tenho ralado, eu estudei, eu me preparei, eu me capacitei para ter aquilo que eu tenho. Eu orei por isso. Né? Justificativas, desculpas baratas. Né? Deus nos pôs a nós, os apóstolos, os enviados, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo. Né? Nós fracos e vós fortes. Vós nobres, né? Nobres, porque assim a igreja de hoje quer ser tratada como nobreza. A liderança quer ser tratada como nobreza. E nós desprezíveis, aqueles que pregam a palavra, os que levam o evangelho do reino de Deus, somos desprezados. Porque não encaixamos naquela nobreza que a igreja de hoje está ensinando. A igreja de Jesus. Uma geração cheia de sábios, de nobres, de fortes. E nós que pregamos nos tornamos fracos. Para a glória de Deus, e loucos por Cristo, pela causa do Evangelho. Versículo 11. Até a presente hora, até hoje, 2020, sofremos fome e sede. Fome de quê? Fome de ver a igreja restaurada. Sede de ver realmente o Espírito governando novamente a sua igreja. E nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nós afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Glória a Deus, porque Deus me está permitindo trabalhar com as minhas próprias mãos. Aleluia! Glória a Deus! E não me envergonho por isso. Né? E nós afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, a escória de todos, até para a própria igreja. Infelizmente é a realidade. Mas irmãos, glória a Deus, porque Jesus continua falando. Glória a Deus, porque o Espírito Santo é eterno e é santo. E é o Espírito de Deus que habita em nós, seres finitos, propensos a pecar, né? Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra, irmão. Graças a você por estar ali, se esteve até o final. Deus te abençoe. Eu peço somente, eu não estou pedindo nem oferta, nem nada. Só peço que você compartilhe esta palavra, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Compartilha, envia para teus colegas, para teus pastores, compartilha para teus líderes, compartilha para as pessoas que Deus colocou no teu coração agora, compartilha para essa pessoa que está na tua mente agora, compartilha, irmão, em nome de Jesus. Se você, em nome de Jesus, foi seduzido pelo Espírito Santo a compartilhar essa palavra, você obedeça simplesmente, aleluia, né? Obedeça ao desejo de Deus, ao desejo do Espírito Santo. Deus te abençoe. Boa noite, foi um prazer e uma alegria poder compartilhar depois de vários dias, né, sem estar pregando a palavra de Deus, sem estar compartilhando uma live para a igreja, para você, para as pessoas crentes e para as pessoas que não são crentes. Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus e que esta palavra realmente ache uma cabida, encontre um lugar dentro do teu coração, porque a palavra de Deus traz liberdade. A verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. Foi para a liberdade que eu fui chamado. E eu estou falando como um homem livre, não como um homem escravo. Eu estou falando como um homem que foi liberto, que foi livre pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da cruz. Glória a Deus. Boa noite. Shalom. Deus nos abençoe a todos. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.